Paz e bem, meu irmão, minha irmã. Hoje é sexta-feira, 23 de julho de 2021, dia de Santa Brígida, uma religiosa. Nossa memória, né, religiosa de hoje também. Hoje, na data de hoje, em 1932, foi a morte de Santo Drummond. E hoje é dia do guarda rodoviário. Também na data de hoje, em 1883, foi a inauguração da iluminação elétrica no Brasil. E na data de hoje, em 1900, foi a inauguração do Instituto Oswaldo Cruz. E na data de hoje, em 1993, no Rio de Janeiro, 8 crianças de rua são assassinadas por um esquadrão da morte enquanto dormiam na praça da Igreja da Candelária. Então, as memórias históricas, inclusive esse fato triste, para recordarmos do que é possível à natureza humana. Então, a você, meu irmão, minha irmã, nosso desejo de que o seu dia seja abençoado, de que nós sejamos diferentes, busquemos, nos esforcemos, nos dediquemos para sermos pessoas boas, cada dia melhores. Peço que você deixe aí o seu comentário, uma palavra, uma frase, para gerar assim esse engajamento seu com o nosso canal de evangelização. Lembrando que hoje, sexta-feira, às 18 horas, temos a missa no Salão Social. No domingo, a gente já lembra de agora, nós temos a missa às 7, às 9 e às 18 horas. E 8h30 também nas capelas. Você participa em um destes momentos, trazendo o seu álcool em gel, ainda usando máscara, que é muito importante, mesmo que já tenha recebido a segunda dose da vacina. É sempre importante todos nós estarmos cuidando da nossa saúde, da saúde também dos nossos irmãos e irmãs. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 13, versículo 18 a 23, que diz: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende vem do maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo e é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquela que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro dá 70 e outro dá 30 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, é sempre importante nós refletirmos a palavra de Deus, escutar essa palavra, começar o nosso dia de forma orante, e não há oração melhor do que em torno da palavra, a escuta da palavra para nos deixar educar por a palavra de Deus. Em Mateus 13, do 18 ao 23, que é o evangelho que nós escutamos hoje, temos um exemplo de explicação de parábola feita pelo próprio Jesus, revelando aos discípulos que alguns aspectos do mistério do reino, então, no capítulo 13, versículo 11, Jesus, que contara a parábola da semente a tantas multidões, agora em detalhada alegoria, vai mostrando aos discípulos e a nós o impacto da palavra em nossos corações. A parábola do semeador conta a aventura da palavra em cada um de nós. Jesus é, ao mesmo tempo, semeador e semente. Ele semeia por sua presença, por suas atitudes, por suas palavras, pelos sinais que realiza, por seus silêncios. São as suas palavras, entre as quais destacamos, por sua expectativa, as palavras em sentido estrito. Aquilo que a terra é para a semente, o ser humano é para a palavra. O ser humano é para a palavra mãe, que a acolhe, que lhe dá a vida. Ou ventre infecundo, que a recusa e nega-lhe a vida. A parábola do semeador é sempre atual. Aquilo que Jesus encontrou em seus contemporâneos e a igreja encontra no anúncio a todas as gentes, em todo tempo e lugar, não é senão aquilo que a palavra encontra em cada um de nós. Resistência de todo tipo. E depois de muita luta, rendição fecunda. Os 4 tipos de terreno não são propriamente 4 tipos de pessoas. Jesus foge às classificações estanques. Mas 4 níveis, ou, quem sabe melhor, dimensões de escuta,
de reação. A palavra que convive em nós. Quando escutamos a palavra, em parte a ouvimos e em parte não a entendemos. Os pensamentos habituais nos tornam impenetráveis à escuta. Em parte a ouvimos e a acolhemos com alegria, mas as pressões internas e externas impedem que se enraize e cresça. Em parte a deixamos também enraizar e crescer, mas depois fica sufocada pelas preocupações e pelo engano da riqueza, que como espinhos sempre nos invadem. Em parte, porém, somos também terra boa que produz fruto. Na verdade, como fazer para que a palavra tenha mais espaço em nós? Voltamos às imagens, se não arando a terra seca, afastando pedras, eliminando espinhos. Que outra forma podemos fazer? Utilizando, como eu disse, as imagens. O processo indispensável, difícil, que nunca acaba, mas que promete frutos. Os discípulos ouvem a explicação para que possam se reconhecer nos vários terrenos. As certezas que tornam as pessoas impenetráveis à escuta, os medos que petrificam o coração, os egoísmos que sufocam o amor da verdade e a verdade do amor. Só com esse diagnóstico, ou radiografia dos terrenos, se pode estabelecer o tratamento. Mas atenção, não é a parábola que deve ser lida à luz da explicação, sobretudo da nossa, mas a explicação que deve ser lida à luz da parábola. Mais uma vez, atenção. Se a parábola fala do coração de cada um, ela fala também do coração da comunidade. Não é à toa que Jesus fale às multidões e explique aos discípulos. O plural aqui é significativo, colocado com o objetivo, para que entendamos melhor. Ele fala às multidões, mas explica aos discípulos. A nós é dado a oportunidade, a alegria de escutarmos a explicação, as explicações de Jesus, para que desta forma nós optemos, decidamos, escolhamos com mais propriedade aquilo que o Senhor revela a cada um de nós. Por isso vamos abrir o nosso coração, para fazer do nosso coração um terreno que seja capaz de dar 30, 60, 100 por um, produzir fruto. Que o fruto comece dentro do nosso lar, dentro de cada um de nós. A partir daí do nosso lar, dos mais próximos, dos amigos e, consequentemente, de toda a sociedade onde vivemos. Busquemos sermos bons, santos, para nós mesmos em primeiro lugar, com nós mesmos em primeiro lugar. Depois do nosso lar, depois com os amigos, depois com a sociedade onde vivemos. É este o processo que devemos construir, trabalhar. Se somos bons, santos, dedicados em casa, primeiro com nós mesmos, com as coisas que nos são importantes, a espiritualidade, uma vida de fato, de penitência quando necessário, de louvor quando necessário. Se somos fiéis a nós mesmos, dedicados a nós mesmos, seremos também aos irmãos, aos mais próximos, aos amigos, aos semelhantes, aos membros da comunidade cristã. Que vivendo desta forma nós produzamos frutos. Melhor, nos alegremos por ver os frutos de Deus produzidos em cada um de nós. Que Deus te abençoe, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo.